Olá, eu me chamo Marcela. Estou aqui hoje para apresentar o trabalho que tem como título A aplicação da técnica de grupo focal em pesquisa sobre representações sociais de criança, compartilhada por estudantes da Escola Pública do Recife, que teve como orientadora a professora Viviane de Bono. Bem, é notório que as concepções sobre infância vêm se transformando historicamente na sociedade e acompanham as transformações e mudanças que sucederam a própria ideia do que é ser criança na sociedade. E, em função disso, os processos de socialização infantil sempre estiveram presentes nos diálogos e nas discussões dos mais variados grupos, sejam acadêmicos ou familiares. Inclusive, a sociologia da infância traz como um dos elementos de discussão a participação das crianças em pesquisas acadêmicas, que na maioria das vezes está centrada a um papel passivo de informação. Corsaro entende as crianças como responsáveis por suas infâncias e, logo, tem uma participação social bilateral, em que elas afetam e são afetadas pela sociedade. Este subprojeto tem a intenção de compreender como se dá a construção da infância em uma sociedade que vem sendo continuamente transformada pela ascensão tecnológica na sociedade e também na escola. Com isso, nosso problema de pesquisa é investigar se a forma como a tecnologia vem transformando os paradigmas sociais, de alguma forma, influencia na forma como a criança se representa socialmente na contemporaneidade. Por isso, o nosso objetivo geral indica que este subprojeto visou atender aos interesses parciais de uma pesquisa maior, que aborda especificamente os sentidos construídos sobre criança pelos estudantes de escolas públicas do Recife, e este subprojeto com dois objetivos específicos, que são realizar grupos focais com estudantes na faixa etária de 6 a 11 anos, e depois relacionar os dados advindos dos grupos focais com a pesquisa realizada anteriormente. Para isso, esse subprojeto contou com a participação de 100 estudantes de duas escolas públicas do Recife e teve como procedimento metodológico a técnica de grupo focal. Foram realizados 4 grupos, 2 em cada escola, e adotou para análise de dados a análise de conteúdo de Bardan. Os resultados obtidos indicaram que o conceito por trás do que significa ser criança, numa visão da própria criança, traz elementos muito presentes no cotidiano delas mesmas, em que elas sempre relacionaram ações que remetiam ao que elas gostam de fazer, ao que elas precisam fazer, porque é uma característica da faixa etária em que vivem, e ao que elas devem fazer, no sentido do que elas são cobradas. É claro que as frases, as falas sobre diversão, sobre brincadeira apareciam em maior número. Todavia, quando essas falas eram direcionadas para si próprias, para aquilo que elas gostavam de fazer, para aquilo que dava prazer e que elas faziam com maior frequência, as tecnologias apareciam de forma gritante. E enquanto já o estudar ficava muito mais como uma cobrança. Ser criança é estudar porque os pais pedem para estudar, porque precisa estudar para ser alguém na vida, sempre nessa necessidade de cobrança social com relação ao estudar de forma formal para ascender a um cargo profissional. Sendo assim, nas nossas considerações finais, nós abordamos que para as crianças do presente século, o brincar, a diversão, continua representando a sua essência, continua representando aquilo que mais significa, que mais traduz o que significa ser criança. Entretanto, a diversão passou a ser associada a elementos tecnológicos, especialmente quando elas falam sobre elas próprias. E esses elementos roubam a mensagem de coletividade das antigas brincadeiras que a cada vez mais vêm sendo substituídas. Além disso, há ainda uma projeção de pais responsáveis, professores, acerca do estudar, né, enquanto preparação para o mercado de trabalho, e concluímos, por fim, que a técnica de grupo focal é um instrumento, sim, qualificado para ser aplicado com criança, sendo este essencial para compreender as evocações apreendidas na primeira etapa, que foi uma associação livre de palavras. Aqui eu encerro a minha apresentação e desde já agradeço.